Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. 6 de novembro de 2006. A crônica de hoje tem título: Monólogo do Sujeito Oculto. Acho bom começar com um pigarro. Que sujeito eu sou? Mas sujeito exige um verbo. Logo, eu penso ser um sujeito indigno de uma frase inteira. Aceito um verbo, sim, um verbo, mas somente um verbo. Aceito porque eu preciso de um verbo. A minha profissão necessita de um, mas basta um. O verbo fazer. Pronto. Eu sou isso, o verbo fazer. Esse segundo pigarro significa que o monólogo do sujeito oculto foi encerrado com a frase: o verbo fazer. Pronto, eu sou isso, o verbo fazer. – 3 de setembro de 2007. O título do livro é Águas Torturantes, ou Chuvas Penetrantes, talvez Areias Escaldantes, um título assim. Um título parecido com um desses aí. Mas me lembro bem do que vai na última página de tal livro. É o seguinte: fui ao aeroporto olhar os aviões. Acompanhei pousos e decolagens. Havia muitas pessoas fazendo o mesmo naquele domingo. Observei passageiros no embarque e desembarque. De um voo internacional, desembarcou um passageiro estrangeiro que me abordou. Falando a mesma língua que eu, fez uma pergunta: que língua vocês falam? Muito bem, eu sou Bruno Caram. Estamos aqui em mais um episódio do podcast sobre as Crônicas de Alhures do Sul, do escritor Manuel Carlos Caram. E eu tenho aqui uma convidada hoje mais do que especial, Carla Vittini, mediadora de leitura, educadora, mestranda e a pessoa responsável por trazer esse projeto à vida. Então já quero deixar aqui o muito obrigado, em meu nome, em nome de toda a família Caram. Obrigado. Se não fosse você, a gente não estava fazendo esse podcast hoje. E eu quero saber de você o seguinte: o tema do teu trabalho de conclusão de curso foi o livro Sujeito Oculto, certo? Isso. Uhum. E aqui tem uma das crônicas que eu selecionei, é essa que fala do monólogo do sujeito oculto. Como é que foi a tua relação com esse livro? Então, quando eu estava na Casa da Leitura, ainda como estagiária, que a Casa da Leitura daí recebeu o nome, né? Manuel Carlos Caram, Casa da Leitura do Barigui. A gente começou a fazer, eu e a outra estagiária, a leitura das obras do Caram, porque até então a gente não conhecia. E quando eu li O Jornal da Guerra contra os Taedos e O Sujeito Oculto, foi ali que eu me identifiquei. E O Sujeito Oculto me chamou a atenção por uma teoria da literatura que a gente estuda, que faz parte da estética da recepção e teoria do efeito, que é quando a gente considera que existe um leitor, que existe uma pessoa que dá sentido à obra. E eu olhei para o Sujeito Oculto e eu ficava me perguntando, será que o Caram tinha noção dessa teoria quando ele escreveu? Porque ele manipula a leitura. E essa foi o tema do meu estudo, a manipulação da leitura que ele faz, porque ele não tem um leitor que ele prevê, o leitor também fica oculto nas páginas, mas ele vai direcionando a leitura. Então, muitas vezes você espera um final surpreendente, mas o final não chega como uma surpresa. Então, o que é interessante no livro é o caminho, e esse caminho que o Caram faz levando o leitor para vários lugares diferentes, até mesmo para despistar o final e despistar quem é o sujeito oculto. Então, basicamente, o meu estudo foi sobre isso, sobre essa leitura manipulada que o Caram trazia para o leitor, como que eu posso dizer, os caminhos em que o leitor teria que percorrer na obra como se fosse uma trilha já feita pelo próprio Caram. Tudo que você falou agora foi uma coesão de vários episódios que a gente já gravou aqui com o Thiago Tissot, que falou justamente isso, de como ele trilha os caminhos. O Nadia Naira, que falou que o Caram é um labirinto. Sim, exatamente. Né? E, nossa, agora eu vou até pegar a crônica para reler, porque você juntou várias informações que fazem todo sentido. Muitas das coisas das crônicas aqui que a gente está gravando, eu descobri que são algumas memórias minhas, né? E eu tenho a memória seguinte, meu pai era um escritor, assim, fora da curva, diferente. Ah, com certeza. Né? Então ele escrevia coisas diferentes, escrevia bagatelas, escrevia contos, escrevia coisas contemporâneas. E os livros conversam, né?
Totalmente. A gente lê um, acaba achando um trecho em outro, né? Como esse faz parte do sujeito oculto. Né? Que é a orelha que o Valêncio Xavier escreveu do Comendo Bolacha Maria. Que é um livro só. Ele faz esse exercício. Abre o livro tal na página tal e continua no livro tal na página tal e vai fazer sentido. E o sujeito oculto mesmo, ele fala, era para ser um conto, ficou sendo um conto grande. E foi, virou um livro. E eu lembro que quando eu comecei a ler o Sujeito Oculto, pensei comigo mesmo assim, pô, pai, mas é um livro normal. Meu pai não escrevia coisas normais. E ele começa a entortar a história e chega no final, ele entorta tudo com uma única frase. E daí você tem vontade de voltar tudo no livro, ler para ver que pista você perdeu. Exato. E aí, se você lê só a última página, você não vai entender. Não. Leia o livro todo e não lê a última página, você também não vai entender. Então, a forma, ele falava isso, né? Você pode contar Romeu e Julieta, mas a forma como você conta é diferente. E a forma como ele descreve toda a história, e ele, vamos dizer assim, ele nega ou ele coloca uma dúvida em tudo que ele falou até então, com uma única frase. E eu falei, caramba, como é que ele fez isso? A questão formal é justamente isso que você falou. E o interessante é que esse livro, quando eu fiz um projeto que era com pessoas em situação de rua. E daí eu levei para a leitura o Sujeito Oculto. E eles falaram que eles se identificavam muito com o livro, porque eles identificavam ou conseguiam imaginar, né, partes da cidade. E isso é muito interessante, porque tem os três crimes, né? E eles conseguiam se identificar nos lugares que o Caran descrevia, mesmo que fosse nessa escrita fragmentada, né, do Caran. Então, mesmo sendo um sujeito oculto, não tendo um personagem tradicional, uma literatura tradicional, eles conseguiam se identificar com o personagem, sentir o receio que ele sentia, o nervosismo, e sentir o medo até mesmo do outro lado. Muitos descreviam isso, que eles sentiam o medo do que ele ia fazer, se colocando no lugar da vítima. Então é um livro que você se identifica tanto com a pessoa que comete o crime, quanto com as outras. Assim, é uma narrativa muito diferente, realmente, das outras do Caran. E ao mesmo tempo ele faz um belíssimo trocadilho do sujeito da frase. Sim. Né? Que merece um verbo. Ele gostava disso da língua portuguesa, né? Aparece em vários textos dele. Eu falei isso em outra crônica também, que ele tinha um caso de amor com o idioma, né? Sim. Um respeito, uma paixão pela língua portuguesa. Então, eu fico pensando, o sujeito culto talvez fosse ele mesmo. Ele fala numa das crônicas que ele é inviável. Sim. Porque ele só tem o meio, não tem o começo, não tem o fim. E é justamente o verbo fazer, né? E o verbo fazer. Que é próprio da escrita. Então ele se resume como o verbo fazer, sendo ele o sujeito enfim, ele bagunça a cabeça da gente, né? Esse livro, sim. E aí, nessa outra crônica tem situações de outros livros, né? Que ele faz justamente esse trocadilho, né? De águas escaldantes, chuvas penetrantes, com o primeiro livro dele publicado, que é o Fontes Murmurantes. E é interessante essa crônica porque ele fala do título e é como se ele fosse íntimo do leitor, né? Peraí, tô aqui conversando com você sobre como eu vou escrever. Isso é muito legal do Caran. Dele colocar o leitor na visão dele como escritor. De olha só como eu tô escrevendo, eu tô escolhendo um título, assim como qualquer pessoa que vai começar um texto também faria. Só que daí ele surpreende e fala, não, mas peraí, tem o final. E ele conta o final. Porque é isso que a gente estava falando, o final não é o mais importante na narrativa do Caran nunca. Todo o percurso que ele faz, né? Não é o final. E ele fala cita a cena do aeroporto, que também está num outro livro, e dele fala, um passageiro desce falando a mesma língua que eu, pergunto, que língua vocês falam? A ironia, né? A ironia do Caran sempre muito presente. E esse brincar com o leitor, o que será que o leitor entendeu disso, né? Porque nunca tem uma interpretação única. Cada leitor faz uma visão. Isso quando eu levo para a roda de leitura, principalmente o sujeito oculto, cada pessoa interpreta de uma forma, interpreta de um modo e fica com dúvida em alguns pontos que todo mundo teria dúvida, né? Do crime que acontece no mesmo lugar, 3 crimes diferentes no mesmo lugar, no mesmo horário. E sempre gera uma inquietação no leitor. Eu acho que essa é a palavra, uma inquietação, que faz a pessoa querer ler o resto, querer ler as outras crônicas, querer ler o restante da história, porque fica com uma curiosidade insatisfeita naquela leitura. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini.
Captação de recursos, Sauí Responsabilidade Social. Incentivo, Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio, Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.